Olá! Eu bati um papo com a Tayana Jung sobre assertividade e como que a assertividade pode ajudar a gente na hora de vender seguros, na hora de negociar com nossos clientes e até mesmo na hora de atender sinistros. O papo foi muito bacana e teve muito conhecimento. Eu queria compartilhar com vocês essa live, então eu quero te convidar para assistir os melhores momentos. Segura essa! Eu sou a Maria Luísa Mello, eu quero dar boa noite para todo mundo, quero agradecer a Tayana pela sua presença aqui hoje com a gente, pela sua disponibilidade, porque ela é uma profissional que me inspira muito, que é muito capacitada, muito experiente de mercado, e eu estou muito, muito feliz de estar podendo fazer essa live com você, Tayana. Conta um pouquinho pra gente da sua história, para o pessoal conhecer, mas mesmo sabendo sua história, acho que eles não vão ter noção do tanto que você tem de conhecimento aí, de experiência. Conta pra gente. Obrigada pelo seu carinho e por essa generosidade, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar podendo falar de assertividade para um público que é um público que ano passado eu me aproximei mais, né? Que são os corretores, que são as seguradoras. Então, assim, para mim está sendo muito especial, então muito obrigada por isso. Minha trajetória é uma trajetória aí que tem diferentes nuances. Desde os meus 25 anos eu venho assumindo funções de liderança e a partir das funções de liderança eu me dediquei por bastante tempo com planejamento estratégico. A minha cabeça de gestora sempre esteve voltada com planejamento, pesquisa e avaliação. E eu transpus isso para a responsabilidade social em grandes empresas. Foi onde eu consegui levar para essas empresas um olhar de relacionamento com partes interessadas e, ao mesmo tempo, os interesses estratégicos de uma companhia. E isso é um mundo, sabe? E aí eu fui descobrindo que o grande diferencial no trabalho, ou que às vezes o grande problema ou entrave é a comunicação, como que você se relaciona com os diferentes públicos. E aí eu comecei a investir em comunicação do ponto de vista de estudar mediação de conflito. Depois de mediação de conflito, também estudei, né? Fiz um curso de coach, fiz um curso de comunicadora também e vim trazendo todos esses elementos de relacionamento interpessoal nos processos de gestão, em avaliação, em resultados. E aí a grande descoberta, Luísa, é que a gente, com a comunicação e com o planejamento, por exemplo, é transversal. Né? Você dialoga com públicos diferentes, com empresas diferentes, com temas diferentes. Então, na minha trajetória, eu já dialoguei, por exemplo, na área de energia, petróleo, educação, esporte com os Jogos Olímpicos Rio 2016, que a gente atendeu também, seguradora, né? Falamos com corretores também. Enfim, a gente tem aí uma gama, porque falar de planejamento, falar de gestão, falar de pesquisa, na área de saúde também, a gente já atendeu o Unimed Rio, enfim. Então, me proporciona conversar com muitas pessoas e aprender a escutar, né? Aprender a falar. E é por isso que hoje eu estou aqui falando de assertividade, que também foi uma descoberta agora nesse período de pandemia, onde escutando os clientes, conversando com os amigos e com os grupos de empreendedoras que fazemos parte, eu percebi o quanto a comunicação estava travando as relações, estava travando o processo de gestão. E aí na Logos a gente começou a pegar toda a nossa trajetória de relacionamento e de comunicação com os nossos clientes e focamos na comunicação assertiva e chegamos aqui para conversar com você, com vocês, com todo mundo que está aqui com a gente. Muito bacana, Tayana. Estou vendo que está entrando aqui com a gente para conversar pessoas de vários backgrounds também, de várias áreas.
Então, a gente está aí com o Felipe Correia, que é gerente da sucursal de Niterói, da Porto Seguro. A gente tem aí a Silvia, que já é da área de cursos, na área de direito, administradora. A gente tem aí outras pessoas, outros corretores participando com a gente. A gente tem muita gente. A gente teve até gente aqui falando que adoro ouvir você falando sobre os vinhos, que é outro interesse muito bacana e que é um hobby que virou, né, também profissional aí já. A Tayana, para quem não sabe, ela tem uma página que ela fala sobre vinhos e dá várias dicas, né, de degustação. E é exatamente isso. A comunicação, ela vai tangendo vários caminhos, né? Ela é útil para muitas pessoas em muitas áreas. Mas por que eu quis trazer para cá a Tayana para conversar com a gente sobre comunicação assertiva, especificamente aí para os corretores? Porque eu vejo que o corretor de seguros, ele é um profissional que ele precisa se comunicar muito bem, porque ele não só faz uma venda como outros vendedores que existem, como também ele tem que estar ali no momento do sinistro, que é o momento da necessidade do cliente, que aquele cliente muitas vezes está sensível, está passando por dificuldade, está precisando de um acolhimento que vai muito além da venda, daquela coisa divertida, rápida. Às vezes até mesmo a venda, ela exige ali uma conscientização, um momento de parar e pensar. E como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer o meu cliente parar para pensar nas possíveis dores que ele vai ter, sem ele estar vendo aquilo como uma coisa ruim, sem ele estar encarando aquilo como uma coisa chata. Eu falo muito sobre o racional, o pessoal falando aí, RN presente, RB na área, galera dando oi aí, legal, bacana, pessoal. E aí, voltando, né, eu acho que é muito interessante a gente entender como que a gente vai se comunicar de forma assertiva, às vezes oferecendo um produto que é tão consultivo e que precisa muitas vezes despertar o interesse. Não é um produto que é objeto de desejo da maioria das pessoas, né? O seguro acaba sendo mais uma necessidade e nem todo mundo sabe que tem essa necessidade e acaba adiando e postergando aquilo. Então, realmente, a gente ter a assertividade nessa comunicação é importante. Só que, até pelas conversas que a gente teve antes, de tudo que a gente vem trocando, a gente sabe que a comunicação assertiva, ela não é fechada em si só, né? Ela não é uma caixinha fechada. Tipo, me comuniquei assertivamente aqui, depois saí e fui fazer uma coisa totalmente diferente. Assim, as coisas têm que estar conectadas. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, Tayana, como que essa questão. Dominar as técnicas da comunicação assertiva vai bastar para uma pessoa ser assertiva? Ela vai conseguir, só fazendo um workshop ali e aprendendo 3, 4, 5 passos, passar a ser assertiva? Isso rola? Então, vamos lá. Eu também quero só pontuar aqui a presença do Marcos, né, o diretor lá da Porto Seguro, da Regional Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Norte. Obrigada aí, pessoal presente. O Bruno, que falou do vinho, obrigada, gente. E aí, o Marcos está falando aqui que corretor de seguro é muito importante. E aí eu vou pegar essa fala, tá? Eu vou pegar o seu início, essa fala do Marcos, para eu te responder. O porquê dessa importância do corretor e que você já começou falando isso da questão consultiva, né? Mas vamos pensar aqui. Hoje, a gente está falando da informatização, a gente está falando de como as pessoas estão fazendo compras online, enfim. E aí a gente vem com a questão do corretor. 1% apenas do que é fechado hoje, né, de seguro, só 1% é pela internet. 99% é pelo corretor. Então, a gente está falando de um profissional que ele é fundamental, né, nesse processo. E aí, o que a gente tem? A participação do corretor ela é importante por quê? Primeiro, porque a gente tem a complexidade do contrato. Você não está falando de qualquer contrato. Você não está falando de qualquer conhecimento. Né? Então, ele tem uma complexidade. A consultoria que o corretor oferece, ela é fundamental para esse processo de venda, né? De aquisição. E a confiança. Então, quando a gente trabalha com o elemento confiança,
são as relações que são estabelecidas entre esse profissional e esse cliente. E aí eu estou batizando isso dos 3 Cs, né? Complexidade, consultoria, conhecimento, né? E a confiança que é estabelecida. Gente, num processo, num momento de pandemia como esse, onde as pessoas, quem não se preparou, né? E agora está se vendo aí em um momento de dificuldade, como que o corretor pode se posicionar num momento como esse? E por que, Luísa, que eu estou trazendo isso antes de responder à assertividade? Porque, por natureza, o corretor ele tem que ser assertivo. O sujeito que trabalha com complexidade, com consultoria e com confiança, se ele não for assertivo, ele está perdendo. Se ele acha que ele está bem, ele pode ser 1000 vezes melhor. Porque é uma profissão que não vai acabar, né? Então, assim, a assertividade para a vida, né? No meu entendimento, toda e qualquer pessoa precisa desenvolver assertividade. Ela tem o direito, né? Por quê? Porque é melhor, né? Porque você vai ter melhor qualidade de vida, porque você vai saber se expressar melhor, porque você vai poder se conhecer melhor e porque você vai ter respeito a você e ao outro. Então, quando a gente traz aqui o tema assertividade, antes de falar de comunicação assertiva, primeiro a gente tem que entender qual é o nosso papel no mundo, né? E aí, entendendo o meu papel no mundo, que se chama propósito, eu vou associar o meu propósito ao propósito do meu trabalho, da instituição a qual eu estou envolvida. Então, Luísa, se eu tenho uma profissão na qual o meu papel nessa profissão é um papel chave, né? Não basta eu ter só o conhecimento dela. Eu preciso chegar no outro, eu preciso entender o outro. Então, a assertividade para o consultor, quer dizer, para o corretor, né, que é um consultor de seguros, Sim, com certeza. ela é fundamental para que não só ele tenha um melhor desempenho na sua potência de venda, mas para que ele atenda aquela outra pessoa que tem uma necessidade, de modo que ela estabeleça uma relação de confiança e que ela fique protegida, porque o papel dele é levar proteção, né? Não sei se eu te respondi, porque eu fiz uma roda aqui, mas enfim, eu acho que era muito importante fazer esse preâmbulo para gente, né, ficar todo mundo na mesma página. Respondeu sim, até porque é isso. A assertividade ela tem que estar no todo da pessoa. Ela não vai estar só ali na hora dele falar, ele não vai aprender um beabá, uma técnica, não é técnica de vendedor da boca para fora. A assertividade ela é mais complexa porque ela vem de dentro, né? Eu até tenho um vídeo que eu coloquei no ar, não tem tanto tempo, que eu falo pro corretor, né? Se você está pensando em desistir da carreira, veio aí pandemia e tal, tá nervoso, não desista. E aí eu falo sobre propósito e justamente isso, porque se você tem o seu propósito bem definido, você vai saber lidar até com as adversidades, com aquele cliente que deixou de fechar com você para fechar com a cooperativa, porque estava mais barato e você sabe que ele não vai ter a cobertura tão completa, que ele está correndo risco, mas numa necessidade ele vai voltar para você e você fez seu trabalho certo. Você vai saber se posicionar, por exemplo, com um cliente que está sendo agressivo, porque está nervoso, porque de repente não entendeu bem uma cobertura e aí na hora do sinistro teve um sinistro negado, né? Ou seja, teve uma cobertura ali negada porque não contratou aquela cobertura. Mas se você foi assertivo na hora de se comunicar e soube colocar as coberturas da forma correta e seguiu o seu propósito de honestidade, de sinceridade na hora ali de apresentar a proposta, você vai poder resgatar aquela conversa lá atrás e mostrar, olha, tá vendo aqui, a gente tirou essa cobertura por tal motivo, você não quis, por isso que não teve cobertura. E aí você vai conseguir conduzir aquele cliente de uma maneira muito mais tranquila. Então, fica muito melhor. E aí a gente até entra num outro ponto que eu queria que você explicasse, Tayana, que são os 3 perfis, né? A gente tem 3 perfis aí de pessoa, na verdade, como um todo, que a gente pode falar, que é a pessoa agressiva, a pessoa passiva e a pessoa assertiva.
muitas pessoas confundem assertividade com agressividade. Ou seja, não, eu fui assertivo naquilo ali, eu falei mesmo, mandei na lata, e no final das contas você foi, na verdade, muito grosseiro, né, com aquela pessoa. Eu queria que você passasse pra gente mais ou menos essa distinção e explicasse. Isso é uma coisa que vem com a pessoa, dá para mudar, não dá? Como é que é isso? Ótima pergunta. A primeira coisa que eu vou falar aqui é que bom que na vida tudo passa, tudo sempre passará, já dizia Lulu Santos, né? Então, olha, se tudo passa, se tudo passará, a gente muda, né? Então, a assertividade se aprende. A assertividade é um processo contínuo. Nós somos seres em constante aperfeiçoamento. Então, não tem essa de idade, não tem essa. Então, a assertividade se aprende. É um comportamento que bom. Que ótimo, né? E a gente está aprendendo o tempo inteiro. Não é ser certo, é ser assertivo. Assertividade não é ser certo. Não existe certo e errado. Existe um termo que é o termo do que te faz bem e do que é respeitoso consigo e com o outro, né? Então, isso é o primeiro ponto. A questão do passivo e do agressivo são comportamentos. Então, nós podemos identificar os nossos comportamentos. E eu vou te falar uma coisa que para complicar mais. O nosso comportamento, ele pode variar de lugar e de pessoa para pessoa. Você pode ter um comportamento profissional, você pode ter um comportamento familiar, você pode ter um comportamento com os amigos. E é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Porque você, sendo agressivo, você ganha pelo grito, né? Existem algumas pesquisas que dizem que quem vai pelo grito, às vezes até ganha mais, mas não tem constância, não tem cauda longa, se eu quiser falar de negócio aqui, né? Então, a agressividade é quando você impõe pela força. E essa força pode ser pelo grito, essa força pode ser pela natureza do seu conhecimento, né? A forma que você expõe isso, a coerção. Você tem a questão da passividade. A passividade é aquele sujeito que tem muita dificuldade de dizer não. Ou então sempre vai dizer o que o outro quer ouvir, porque tem medo de machucar o outro, porque não se sente no centro, né? Então, é essa passividade. Você tem o sujeito que também é passivo-agressivo, né? O passivo-agressivo que é o sarcástico. Ele não está ali impondo na voz, ele também não é tão manso, mas ao mesmo tempo você é sarcástico, né? Leva as coisas de uma forma, né, debochada. E o sujeito assertivo, na verdade, é aquele sujeito que tem consciência de si, sabe o que é bom para si, entende o lado do outro e vai trabalhar com a justiça, né? Com o respeito. Então, fulano é assertivo porque é curto e grosso. Fulano pode ser curto e grosso e ser grosso. Não é isso. É a objetividade. Então, a assertividade, ela nos leva à objetividade, porque a gente não está com melindres, né? Então, como que eu posso ser, no meu trabalho, assertivo? Né? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente. Vamos supor que vai ter aí uma promoção onde as vendas vão ter que aumentar em 20%. Então, como que um líder passivo ele vai chegar para a equipe? Né? Ele vai chegar para a equipe colocando a culpa na diretoria que falou que tem que ser 20% e que não sei o que e tal. E vai empurrando, né? Ele vai empurrar. Ele não vai assumir aquilo, ele vai empurrar. O agressivo vai chegar chutando a porta. Olha só, você não quer, vai para outro lugar, ou então, sei lá, né? Se vira nos 30%, 20% e a gente tem que ganhar, e esse grupo aqui só ganha, esse grupo não perde, ponto, né? Uhum. O passivo-agressivo vai trazer um pouco dessas duas coisas e o assertivo vai fazer o quê? Né? O que vocês acham? Vocês estão ouvindo? Eu estou fazendo uma pergunta, hein, galera? O que vocês acham? O que o assertivo faria nessa condição dos 20%? 1, 2, 3. Alguém respondeu? Vamos ver? Não, pessoal. Ainda não. Mas eu gostaria que vocês pensassem. O assertivo, num processo como esse, ele trabalha com a verdade, ele trabalha com a realidade. Então, ele vai chamar a equipe, vai fazer uma reunião, vai dizer, né, qual é a demanda que está chegando, qual é a responsabilidade de cada um nessa demanda, qual é a dele, qual é a do grupo. Vai fazer um bate-bola com a galera para entender, vem cá,
O que a gente pode fazer para conseguir 20%? Né? Olha o planejamento. O sujeito assertivo eu amo, né? Porque é o cara do planejamento, adora. Então ele vai chegar e vai falar, olha só, o que a gente tem no cenário? O que a gente joga para ganhar? O que a gente pode perder? Né? Quais são as estratégias? Fulano, Beltrano, Ciclano vai dividir tarefa, enfim. Então, percebe que a assertividade, na verdade, ela está agindo com a verdade, com a justiça, né? Com os papéis, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Né? Então, nesse conjunto, por que é importante você saber quem é você? Você tem que saber quem é você, porque se você está sendo passivo, né, você está perdendo a sua qualidade de vida, porque você se chateia todas as vezes que você deixa passar uma coisa que você não deveria deixar passar. Todas as vezes que você está negociando com um cliente, né, e aí você está lá na negociação com aquele cliente e você está deixando passar coisas que você teria elementos para, né, para refutar, mas você tem medo de perder aquela venda. E aí você começa a ser passivo, você começa a deixar entrar, né, em tudo que a outra parte está falando com você. Isso se aplica numa venda, isso se aplica numa negociação com o chefe, isso se aplica numa negociação com a esposa, com o marido, enfim, com o companheiro, com o filho, com quem quer que seja. Então, quando a gente identifica como nós estamos, né, na nossa vida, em todas as esferas dela, e aí eu convido a cada um que está assistindo aqui, pensar, né? Quem é você? Você é passivo? Você é agressivo? Você é passivo-agressivo? O quão assertivo você está sendo na sua vida pessoal e profissional? E por quê? Né? Esse é o ponto. Muito, muito bom. Excelente, assim, acho que foi tanto conteúdo. Eu até vi alguns comentários também muito produtivos aqui. Teve gente falando aqui, ó, deixa eu dar aqui, ó. A Andréia falou, e o líder ele vai esclarecer, pois o time só vai fazer bem se fizer sentido. A Cristina disse, um líder convence. O Bruno falou, o líder assim inspira, né? E a gente gosta de ter líder assim, né? O Marcos falou aqui também, ó, o assertivo tem como competência a capacidade crítica de assumir responsabilidade, inspirando o outro a ir além. E é isso, assumir a responsabilidade para si. E muitas vezes esse líder, é o líder que todo mundo queria ter, né? Toda equipe queria ter esse líder, todas as pessoas gostam desse tipo de pessoa. E por que muitas vezes a gente, quando está na oportunidade, na posição, a gente não faz isso? Muitas vezes é alguma insegurança ou alguma coisa que não está bem estabelecida ali no propósito, de eu entender por que eu estou fazendo aquilo, ou às vezes o meu propósito não está alinhado com a empresa, se eu estou dentro de uma empresa, né? Então, às vezes aquela ordem que veio de cima eu não concordo, então eu não consigo passar essa assertividade porque aquilo não me convenceu também, né? E na negociação, eu pensando no corretor autônomo, no corretor que tem a sua equipe, muitas vezes a negociação com o cliente, ela acaba sendo muito difícil, muito dura, porque o cliente está ali correndo atrás de preço e cotando com outros corretores, e a gente acaba não atentando para um ponto importante da negociação. A negociação, ela não precisa ser um embate, uma disputa, não precisa um ganhar. Existe uma cultura muito grande que numa negociação só um pode ganhar, e aí o outro vai sair prejudicado. Mas a realidade é que uma negociação, os dois têm que ganhar e você tem que ver qual é o real objetivo daquele cliente. Às vezes o cliente fala, eu quero desconto, mas o que ele quer não é desconto, ele quer sentir que ele está ganhando um benefício, ele quer sentir que ele está pagando um preço justo. Então, se você mostra o benefício e mostra, de repente, um comparativo de seguradoras, você já mostra para ele que ele está fazendo um bom negócio, né? Ele não quer um desconto por desconto, ele quer fazer um bom negócio. E muitas vezes, eu vou ter que reduzir a comissão a qualquer custo porque eu vou perder para o outro corretor. Mas aí você vai ver que você tem um atendimento de pós-venda diferenciado que esse outro corretor nem tem, ele fecha e some. E aí, cadê você mostrando isso, né, para o cliente, falando, olha, mas se você precisar de uma ajuda num sinistro, eu estou aqui, na sua renovação eu vou te lembrar, o meu escritório fica na rua tal, né? Você pode me ligar, você pode bater lá na minha porta, eu estou aqui, eu não sumi. A relação é de ganha-ganha, exatamente como o Marcos falou aí. A relação na negociação ser de ganha-ganha. E só vai conseguir fazer esse tipo de negociação e ter esse tipo de postura quem tem um propósito bem definido e consegue se comunicar de maneira assertiva. Quem não consegue, quem acaba ficando na passividade, não vai conseguir ter esse tipo de negociação.
E quem também acaba sendo agressivo vai chutar o balde e vai deixar o cliente, vai perder o cliente para não perder o orgulho, né? Ou até com a própria equipe. Muitas vezes vai descontar na equipe essa agressividade, né? Que muitas vezes isso acontece, infelizmente. A pessoa não pode brigar ali com o cliente, né? Não sou doido de brigar com o cliente, mas o meu funcionário vai ouvir. E isso é muito ruim, né? Muito, muito prejudicial para todo mundo, porque fica todo mundo chateado e aquela mágoa vai se acumulando. Mas aí eu queria aproveitar de fazer uma outra pergunta, Tayana. Existe uma correlação entre o preparo, o domínio daquele profissional do assunto, a tranquilidade ali de dominar e a assertividade, né? Quanto mais você domina, de repente, mais você consegue ser assertivo. Como que é essa relação? Essa relação, ela é necessariamente direta ou não? E qual é o peso que o propósito da pessoa tem e que o domínio do assunto tem nessa relação com a assertividade? Como que você acredita que se formula isso? Olha só, nós temos aí duas coisas muito importantes. Uma coisa é conhecimento. Conhecimento, inclusive, é poder, né? Entender conhecimento como poder é muito interessante, porque é uma caixinha preciosa que nós temos. Então, conhecimento é algo importante e conhecimento é poder. Assertividade é comportamento. Ela está muito associada ao meu encontro comigo. Assertividade é o meu encontro comigo, não é o meu encontro com o outro. É o meu encontro primeiro comigo, depois com o outro, tá? Então, se eu tenho conhecimento, eu posso sim ser um bom profissional, mas eu não quer dizer que eu sou assertiva. Eu tenho conhecimento e não sou tão assertiva. Eu, na minha vida, eu fui buscando a assertividade porque eu percebia que eu tinha conhecimento, mas me faltava assertividade em muitas coisas, né? Então, como que a gente desenvolve a assertividade? De um outro nível de conhecimento, que é, primeiro, o conhecimento de si. Então, eu passo a ser assertiva quando eu começo a ter uma compreensão sobre a minha vida, ter autoconhecimento, saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto. Porque quando eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, quem eu sou e quem eu preciso ser, eu me relaciono melhor com o outro. A assertividade é a minha capacidade relacional. Então, por exemplo, quando eu digo um não, eu preciso saber por que eu digo um não. Eu preciso saber por que vai doer ou por que não vai doer. Eu preciso ser bem resolvida. Então, se eu tenho conhecimento, né, voltando aqui para o nosso público, se eu tenho conhecimento de um produto, né, legal, já dei um check lá naquela questão da complexidade do contrato, parte da consultoria, porque a consultoria é conhecimento, mas é relacionamento, porque é esse relacionamento que vai gerar o quê? A confiança. Então, se eu tenho conhecimento, metade eu estou bem. Mas a outra metade vai ser a minha capacidade de relacionar com o outro. E aí é que eu vou determinar o meu sim, o meu não, até onde eu vou, até onde eu não vou, quando eu me conheço. Então, a assertividade está diretamente ligada a autoconhecimento. Respeito. A base da assertividade é o respeito a si e ao próximo. Então, muitas vezes, né, quem está relacionando diretamente com venda, por exemplo, pode ter uma dificuldade ética muitas vezes, né? Porque se o seu foco for a venda pela venda, for a meta pela meta, você nunca vai ser assertivo. Porque você vai estar infringindo a base da assertividade, que é o respeito. Quem respeita não engana, não é? Então, para ser assertivo, é importante você ter conhecimento, sim, quando se trata da questão profissional, porque você precisa ter segurança. A segurança é o primeiro sentimento de assertividade. Quando a gente fala, né, em senso comum, vem a segurança. Mas não está errado. A segurança. Eu preciso ser seguro. Eu preciso saber o que eu falo. Eu preciso falar com verdade, com propriedade. No entanto,
Eu sendo um sujeito bem resolvido, bem resolvida, certamente eu vou ser uma pessoa melhor, minha qualidade de vida vai ser maior e isso vai se refletir em todas as dimensões da minha vida, seja ela pessoal ou profissional. O nosso problema, Luísa, é que muitas vezes nós separamos. Nós somos uma pessoa no trabalho e somos outra pessoa na nossa vida pessoal. E é aí que está a falta de assertividade da vida. Porque você não pode ser assertivo num lugar e não ser no outro, né? Você não é. Você só será assertivo quando você, né, enquanto sujeito, estiver bem com você. E aí, onde você transitar, é a sua vida. Não tem essa divisão. É a sua vida. Você tem um comportamento assim, né? Você respeita, você tem propriedade no que você diz, a depender, né, do que, onde e quando você está, e você então desenvolve uma coisa que eu não falei ainda, que é a conexão. É essa conexão que gera confiança. Voltando para os 3 Cs aí, para o corretor, então, a complexidade do contrato, que é o conhecimento ali daquele produto, a sua consultoria, que é a ponte entre os, né, o seu cliente e aquele produto, e a confiança. Eu só crio a confiança quando eu gero a conexão. Essa conexão com a outra pessoa, ela está embutida de todos esses elementos. Então, é isso. Não adianta você conhecer apenas e achar que o fato de conhecer você está sendo o máximo. Você não está. Com certeza. O conhecimento, ele acaba sendo, assim, só um elemento, né, importante para um profissional na sua área, seja a área que for. Então, para o corretor, o conhecimento do seguro, da apólice, tudo isso é de todas as condições gerais e do produto que ele está oferecendo, vai ser importante para ele prestar um bom atendimento, mas isso não quer dizer que ele vai ser assertivo. Às vezes, uma pessoa que está mais iniciante, mas que tem a humildade de buscar ajuda nas seguradoras, né, quando precisa e tem alguma dúvida, e ser sincero e transparente com o cliente, dizer, olha, de verdade, esse ponto eu não sei te responder. Eu vou na seguradora, vou buscar essa informação e eu volto para você com essa informação para a gente poder fechar tudo direitinho. Isso é uma comunicação muito mais transparente e assertiva do que, de repente, uma pessoa que tem domínio total do produto, mas que está sendo agressivo ou está lidando de qualquer jeito, ou então está tendo aquela questão que você falou muito bem da meta, né? Ah, minha meta é vender, fechar, eu vou fechar a qualquer custo, não importa se esse produto atende ou não a necessidade do cliente, eu vou dizer que tem a cobertura, depois não vai ser bem assim, ele não vai acontecer com ele esse sinistro, vai acontecer outro, e seja o que Deus quiser, mas eu vou bater minha meta a qualquer custo. E isso não leva esse profissional a lugar nenhum. Esse profissional ele não vai evoluir da forma como o outro profissional que procura se qualificar, mas que procura também ser honesto nas suas relações, ele faz, né? E eu acho que ficou bem claro pra gente que não existe um roteiro, né? Não existe um roteiro para ser assertivo de a palavra é essa, você tem que dizer desse jeito, essa é a frase. Eu até compartilhei aqui no meu Instagram uma vez algumas diquinhas, não de assertividade, mas de formas de falar a mesma coisa. Então, por exemplo, você chega e quer falar que você está à disposição para uma reunião. Em vez de dizer, eu estou à disposição para uma reunião quando você quiser, você já sugere 2 datas e isso faz com que a pessoa te responda mais rápido. Mas isso não é ser assertivo. Isso é dica de como se comunicar ali para poder agilizar o próximo passo e dar iniciativa, né? Tomar iniciativas para o próximo passo. São coisas diferentes. E eu queria entender dentro disso, assim, dentro da venda, em que momento que a assertividade vai se encaixar, considerando que entre as técnicas de vendas que a gente vê sendo divulgadas por aí, existem muitas técnicas, por exemplo, de usar o lado racional do cliente, usar o lado emocional do cliente, ativar gatilhos mentais, que são aqueles gatilhos, né, de escassez, está acabando, promoção, chega logo aqui, ou então de depoimentos, né, para mostrar que tem prova social, olha, eu fui muito bem atendido e tal. E aonde que a assertividade ela entra nesse bolo de técnicas de venda
que o vendedor usa no dia a dia? Onde que a assertividade vai entrar no dia a dia dele, para ele poder aplicar na prática? Agora vem uma outra construção. Uma coisa é a assertividade enquanto comportamento, ok? Agora a gente fala de comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela sim tem orientações de formas, né, de se comunicar. Então, a comunicação assertiva, ela pede, né, que a gente traga aquelas reflexões que nós já fizemos até aqui sobre a assertividade. E a comunicação é uma expressão. Então, enquanto expressão, a gente pode melhorar o tempo inteiro, né, na nossa forma de se comunicar. A comunicação enquanto expressão, enquanto meio, a gente precisa, sim, entendê-la e fazê-la da melhor maneira possível. Então, nós temos a oralidade, que é onde é a nossa fala. Então, como que podemos falar melhor? Ter um português mais claro, não é? Nós temos a questão da escrita. Quantas vezes, né, principalmente agora, nesse momento, a gente tem falado muito pelo WhatsApp, falado muito por e-mail. Uma redação para o WhatsApp é diferente de uma redação para o e-mail. Determinados assuntos não deveriam ser tratados por uma mensagem de WhatsApp. Deveria ser tratado por uma ligação ou por uma videochamada. Então, essas estratégias, né, de pensar meio e forma, a gente tem que ter cuidado, e aí é que entra a comunicação assertiva, tá? Então, essa coisa de como falar, isso é fundamental, de como escrever, de como de se apresentar. Você tem uma questão hoje também, né, que tem um estudo aí profundo sobre as consultorias de imagem. Essas consultorias são excelentes, porque a imagem é uma forma de comunicação e a gente precisa estar atento a ela. O que eu quero dizer, o que a cor diz de mim, o que a cor contribui comigo, né? Então, tudo isso é muito importante. Agora, dentro do que você falou das técnicas de venda, as técnicas de venda, elas são relacionadas também ao marketing, à neurociência. Por quê? Nós vivemos em sociedade. Enquanto sujeitos sociais, a gente está o tempo inteiro tentando entender os nossos comportamentos e manifestações. Então, se utilizar desse conhecimento, né, para saber como que o sujeito, inclusive passivo e agressivo, se comporta diante de uma venda, é uma estratégia, né? Agora, o grande diferencial é como, onde e a que custo a gente usa as estratégias. Existe a ética e o respeito. Então, a assertividade, naquele conceito que a gente iniciou falando, enquanto comportamento, a gente tem a base, né, que é uma base aí muito forte no respeito a si e ao próximo. Então, eu tenho que entender o que as estratégias de venda elas estão usando, né, e que eu não estou sendo antiético, né? Então, tudo isso, muitas vezes está dentro da legalidade, mas não está dentro da moralidade. Então, a gente tem que ter esse parâmetro de valor para tratar. Então, não separando, mas ao mesmo tempo mostrando que são diferentes, você tem técnicas de venda, você tem estudos de marketing, de neurociência, de neuromarketing, tudo que existe, porque hoje tudo é isso. Né? E você tem a comunicação, que é o quê? É a nossa forma de conexão com o outro, onde eu tenho um emissor, onde eu tenho um meio e onde eu tenho um interlocutor. E eu tenho que fazer uma mensagem chegar para ele. Então, todo o resto são estratégias que estão ali para aproximar ou distanciar essa comunicação que eu tenho. Com certeza, porque muitas vezes a pessoa usa, né, toda uma técnica de marketing ali, falando de... usando gatilhos mentais, bota ali um depoimento, aí diz que tem uma promoção e tal, e aí chega na hora de fazer a venda e não se comunica de uma forma clara, e aí o cliente começa a ficar desconfiado com aquela situação, tá estranho, não tá falando legal comigo, e aí aquilo acaba desandando o que você já andou, né? O que você progrediu, de repente, com o marketing, onde você não estava atuando como vendedor consultor, porque, assim, o vendedor do seguro, ele é um consultor. E essa diferença de imagem faz toda a diferença para o cliente, porque ele sabe que é a pessoa que ele vai contar no momento
do perrengue, que a gente fala, né? No momento da dificuldade mesmo. Então, se ele vê que a sua comunicação é clara, que você sabe fazer uma escolha sábia de meios de comunicação, vai enviar uma apólice? Vai enviar a apólice pelo e-mail, né? Hoje em dia que a gente está com a pandemia, vai enviar uma mensagem para tirar uma dúvida? Aí tudo bem, usa o WhatsApp. Saber usar os meios certos, os momentos certos, a forma certa de se falar é fundamental para a gente poder conseguir passar essa confiança para o cliente, até para ele ver que você tem coerência. Porque se ele ver que você tem coerência na hora da venda, ele vai imaginar que na hora do atendimento, a necessidade dele, você também vai manter aquela coerência, né? Ó, chegou aqui um comentário. Comunicação é um dos maiores problemas das companhias e negociação. Então, realmente, a comunicação acaba sendo um grande problema, porque se a gente pegar... A gente pensando até aqui nas companhias de seguro, né? São empresas enormes. Quanta gente circula lá dentro, né? E ali vai ter vários funcionários com várias formas de comunicação, com vários históricos, né? Até de formação, de estrutura, de noção do que é apropriado, do que não é apropriado. E aquilo vai começando a acontecer alguns ruídos. E para corretores de seguro, isso também é uma realidade, porque o corretor de seguros ele é um representante da seguradora. Ele não representa uma só, ele representa várias. Mas muitas vezes ele interpreta aquilo de uma maneira e aí ele coloca de um jeito que até gera um problema para a seguradora. Então, a forma que a gente se coloca, ela é duplamente importante. Importante para a nossa imagem enquanto corretor e importante também para a imagem lá da seguradora. Porque se a gente se coloca de uma forma errada, né? Usa algum termo chulo, tem uma postura inadequada, muitas vezes a gente está indiretamente abalando a imagem da seguradora também, né? E isso é muito ruim, muito prejudicial, né? A gente tem que estar atento a esse profissionalismo e é muito importante. E, eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão do perfil do cliente que a gente falou lá atrás e que eu não entrei no detalhe, porque muitas vezes quando você já define o seu propósito, você começa a ver qual perfil de cliente se encaixa com o seu propósito. E é muito natural que você tenha, de repente, um perfil de cliente que se encaixa mais com você e outro cliente vai se encaixar mais com outro corretor. Às vezes um cliente que quer um atendimento personalizado, que quer uma atenção mais dedicada, que quer uma conversa, um café, ele vai se identificar mais com um corretor que tem esse perfil. Já aquele cliente que às vezes está querendo agilidade, quer resolver tudo para ontem, quer tudo no digital, ele vai se encaixar mais com um outro corretor, que é um corretor mais ágil, que tem essa pegada mais digital. E isso não é um problema, né? Isso não é um problema. Mas eu acho que a assertividade ajuda a pessoa também a se colocar como esse perfil X ou Y, e também a estar ok com isso, estar ok com o fato de que não é todo mundo que vai se encaixar com você. Não é isso? Mais ou menos? É uma colocação bastante madura, né? Essa que você está fazendo, porque muitas vezes, principalmente, né, é difícil você, às vezes, se colocar num lugar de que eu não sirvo para atender aquela pessoa. É interessante o que você está colocando. E a gente realmente precisa fazer esse exercício. Mas existe um exercício aí, e que acabei não falando muito dele, que é o exercício da escutativa, né? A assertividade exige escutativa. Então, a escutativa nada mais né, do que eu reservar aquele tempo que a outra pessoa está se comunicando comigo, que eu esteja aberto, com os meus canais abertos, sem julgamentos, para eu entender realmente a necessidade daquela outra pessoa. Quando eu entendo essa necessidade, né, no caso do meu cliente, por exemplo, eu vou buscar desenvolver todos os elementos para atendê-lo. Isso é um ponto. Muitas vezes o que a gente faz é o contrário. O que nós fazemos muitas vezes eu tenho um modelo de atendimento, eu sou eu, né? E eu não sou flexível para o meu atendimento para o outro. Então, você tem que entender até que ponto você consegue ser flexível e, não sendo, você tem que passar para frente esse cliente, né? Nas suas carteiras de clientes, como que vocês trocam? Isso também é possível entre os corretores, né? A gente já viu que isso acontece.
não só trocar pela questão do cliente, mas a questão até pelo tipo de seguro, que muitas vezes é um seguro que você não comercializa. Enfim, né? Não você não comercializa, mas enfim. Então, nós temos aí um exercício muito importante, que é o exercício da escuta ativa, a chamada também empatia, que todo mundo fala hoje de uma forma assim, parecendo que é uma coisa mais fácil do mundo, não é fácil. Também não existe se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai sentir o que o outro sente, mas a gente tem que estar disposto a tentar perceber ou a tentar chegar muito próximo do que aquele outro está sentindo e está trazendo para a gente. Então, escutar e chegar perto são fatores fundamentais para esse consultor, né, que é o corretor. Então, para todos nós, mas a gente está hoje focando no corretor, então eu acho que isso é muito importante a gente falar. E aí, dentro dessa questão que você colocou, é perceber o seu perfil, o quanto você pode se desenvolver para ser o mais flexível possível. Se você não conseguir, que se isso te machucar e se isso não te fizer bem, você tem aí como fazer suas trocas, né? Como que você faz suas trocas aí com seus parceiros né? De seus parceiros corretores, seja pelo produto ou seja pelo cliente. Então, isso, mais uma vez, a gente precisa se conhecer para a gente perceber quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades, para que a gente tenha relações cada vez melhores. Eu não falei aqui para vocês, e aí, se você me permite, mas assim, quando a gente fala de assertividade, nós temos 5, 6 elementos que eu listei, né? Não está na literatura esses 6 elementos da forma que eu vou falar, eles aparecem em diferentes autores, mas juntos eu trouxe para uma reflexão de assertividade. Então, a primeira coisa, no meu entendimento de assertividade, é você ter propósito de vida. Você tem que saber o que você quer e onde você quer chegar. Quando você tem um propósito, você precisa ter foco, porque é o foco que vai te levar, né, ao seu resultado. O respeito, que é a base, o respeito a si e ao próximo, então é fundamental esse processo, essa questão do respeito. A gestão das emoções. Você precisa entender suas emoções, porque se você não entende suas emoções, você é levado por elas e não ao contrário. Quando você é levado pelas emoções, é onde acontece tudo de errado, na maioria das vezes. É onde a gente dá a resposta que não deveria, é onde a gente, né, vai pedir muita desculpa o tempo inteiro, ou então não vai falar, porque já parte do pressuposto que se eu falar eu machuco, né? Mais ou menos isso. Dentro de emoções, eu tirei a flexibilidade e dou aqui uma ênfase à flexibilidade, porque se é relacionamento, a gente precisa de flexibilidade. Se eu só coloco o meu ponto de vista, se eu não sou flexível o suficiente para entender, né, e construir um conceito novo, por exemplo, vai ser muito difícil eu ser assertivo. E, por fim, eu coloco a comunicação assertiva, que é justamente onde eu consigo canalizar tudo isso e me expressar para o mundo, né? A comunicação me faz isso, é a minha expressão com o mundo. Então, eu tendo isso, entendendo que isso faz parte da minha vida, isso entra no meu trabalho, isso entra na minha relação pessoal, com família, com amigo, enfim, né? De todas as formas aí, e de maneira muito natural, né? Muito fluida. Seria mais ou menos isso. Maravilhoso. Maravilhoso, assim, é muito legal porque ouvir a Tayana falando acalma a gente, assim, deixa a gente, né, zen. Não, e é muito maravilhoso, porque são passos que a gente pode seguir, né, muitas vezes é difícil, principalmente quando a gente dá de cara ali com a emoção, né, a emoção às vezes traz justamente aquela explosão. E eu estava assistindo outro dia uma outra live que eu achei muito interessante. Foi falado sobre a questão da expressão dos sentimentos. Porque a gente não é educado a expressar os nossos sentimentos. A gente expressa um julgamento como se fosse um sentimento. Por exemplo, eu me senti injustiçado. Você não está se sentindo... Ninguém se sente injustiçado. Injustiçado não é um sentimento. Você provavelmente se sentiu chateado ou até com raiva porque você julgou que aquela pessoa estava fazendo uma injustiça com você. Quando, na realidade, não necessariamente a pessoa teve a intenção de ser injusta.
Às vezes a pessoa não sabe que ela te ofendeu, que ela gerou uma tristeza em você com aquela atitude. E aí isso gera pra gente uma reflexão sobre como que a gente vai expressar os nossos sentimentos, como a gente vai até ensinar as crianças, né, a expressar os sentimentos, e como que às vezes a forma como a gente expressa aquela tristeza, aquela indignação, aquela raiva, a gente bate mesmo no outro. E aí a gente não cria um espaço para uma conciliação, a gente só cria espaço para aumentar o conflito. E isso é extremamente prejudicial. E nas relações profissionais, isso acontece. Não são só nas relações pessoais que isso acontece. E às vezes cria ali uma marca, cria uma mágoa que impede que aquela relação continue. Que volte a acontecer uma relação ali por um problema de comunicação, por uma falta de assertividade. Então, é legal a gente ver, por exemplo, se chega um cliente para você e te diz, fiquei muito irritado, eu estou irritado com você porque você não fez o endosso que eu te pedi. Ele não vai chegar e dizer, estou chateado porque você não fez o endosso. Ele vai falar, você foi picareta, você foi um pilantra, e na verdade, às vezes, o e-mail dele foi pro seu spam. Ou ele esqueceu de mandar, ficou lá no rascunho, e você não fez. Então, muitas vezes a gente saber dosar a forma que a gente vai se comunicar faz a diferença na hora da gente dizer. Então, a escutativa, eu achei maravilhosa a explicação sobre a escutativa, porque a essência do corretor é a escutativa, para a gente não oferecer uma coisa que o cliente não precisa naquele momento, a gente entender o contexto geral. Às vezes a gente vê um cliente, esse cliente tem filho, já vou oferecer seguro de vida. Às vezes o perfil para ele está desesperado, preocupado, porque ele precisa de uma responsabilidade civil, porque ele é médico, opera pessoas e está ali com a carreira dele, ele está muito mais preocupado com a imagem dele e com sofrer um processo judicial do que com seguro de vida. Ele já tem lá um bom dinheiro guardado. Não que não vá precisar de seguro de vida, precisa sim, mas às vezes nesse momento o que ele precisa ouvir não é sobre o seguro de vida, é sobre a responsabilidade civil. E você não parou para ouvir, você só quis falar. Olha, eu tenho um produto para você que é a sua cara, mas como que você tem um produto que é a minha cara se você nem conversou comigo? Né? Então, isso exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também essa questão da comunicação não violenta, junto com a escutativa, como que isso dá aí uma mistura legal. Eu quero dizer aqui também que o Gilmar Pires acabou de entrar, ele é o CEO aqui da Azul Seguros. Muito legal, muito legal. Tamo bem, muito bom. Muita gente bacana aqui participando com a gente. Obrigada a todo mundo que está falando aí. Eu tô aqui com esse óculos, era para enxergar, mas não estou enxergando muito bem, não. Daqui a pouco a gente lê aí algumas coisas. Vamos lá. Eu acho que a gente tem pouco tempo, a gente tem um tema bastante profundo, que é a questão da comunicação não violenta. A assertividade, então, a gente aí já construiu o conceito da assertividade, já construiu o entendimento do que é a comunicação assertiva. E aí, quando você traz a comunicação não violenta, a comunicação não violenta é um conceito desenvolvido por um autor chamado Marshall Rosenberg, e ele traz para a gente alguns elementos de como que a gente pode se comunicar melhor com o outro. A comunicação violenta depende do comportamento assertivo. Você não consegue fazer uma comunicação não violenta sem ter um comportamento assertivo. Porque ela vai partir do princípio que você, em um diálogo conflituoso ou qualquer tipo de diálogo, você tem que aprender a observar o que está acontecendo. Depois que você observa o que está acontecendo, você tem que identificar quais são os sentimentos que estão postos. Você tem que entender qual é a sua necessidade, a necessidade do outro, e você tem que saber formular um pedido. Muitas vezes a gente até chega a falar a nossa necessidade, mas a gente quer que o outro adivinhe o que a gente precisa. E é aí que tudo dá errado. Então, o exemplo que você deu, né, em relação a um corretor, quando olha para uma pessoa e começa a falar, oferecer uma carteira de produtos que ele nem sabe se é realmente a necessidade daquela pessoa, ele não está tendo escutativa, ele precisa escutar.
Dê espaço para o seu cliente falar. Entenda quem é ele. Faça um mapa de empatia. O que é fazer um mapa de empatia? O Design Thinking traz para a gente lá o mapa de empatia. Quem é essa pessoa? O que essa pessoa precisa? O que essa pessoa escuta? Né? Então, você tem que cercar, você tem que entender essa pessoa. Se você não conseguir isso antes, você vai perguntar. Aprenda a fazer pergunta. A pergunta, muitas vezes, é mais importante do que a resposta. Uma pergunta bem feita te leva longe. Então, aprenda a fazer pergunta desse sujeito, escute esse sujeito, veja qual é a necessidade dele, apresente opções e deixe ele formular o pedido. Não faça o pedido pelo seu cliente, deixe ele formular o pedido dele. Mostre a ele qual é a vantagem. Qual é a vantagem? Né? Entenda preço, entenda qualidade. Mostre que você, naqueles 3 Cs, vamos lembrar dos 3 Cs de novo, né? A complexidade do contrato, a sua consultoria e a confiança que você está estabelecendo vai ser o diferencial. Deixa essa pessoa livre porque ela vai voltar para você. Então, a comunicação, né? Voltando aí ao que você perguntou, a comunicação não violenta é a construção desses passos, do observar, do identificar sentimento, identificar necessidade e saber pedir. Isso, num processo de comunicação, é fundamental. Obviamente que a gente leva a vida inteira para ir aprendendo a fazer isso, mas é no exercício que a gente cresce e é no exercício que a gente consegue se desenvolver. Acho que só faltam 2 minutos aí para a gente. Isso, faltam 2 minutos, maravilhoso. Assim, esse passo a passo é ideal, realmente é muito, muito bom, Tayana. Eu vou já te agradecer a sua presença aqui, porque eu quero que você dê uma dica de uma pergunta final minha e eu acredito que a gente vai encerrar com você dando essa dica. Então, eu já quero te agradecer demais por tanto conhecimento e por compartilhar tanto de forma tão generosa com a gente. E eu vou te fazer a pergunta final para deixar você encerrar aqui com a gente, que é: que dica que você daria para quem quer se aprofundar nesse tema e começar a praticar e a interiorizar e ter de vez a assertividade na vida? Me conta. Bem, a primeira dica, gente, eu vou fazer um jabá aqui, tá? Façam o meu curso. Com certeza. Semana que vem eu vou lançar. A gente vai fazer uma curadoria de conteúdos. É só a introdução, vai ser à distância. Então, quem tiver interesse, entrar no meu Instagram, que eu vou colocar as informações, ou no Instagram da Logos. Mas para desenvolver a assertividade, é preciso você olhar para dentro, olhar para si, investir em autoconhecimento, né? Buscar em você a resposta para a vida, ter propósito. Busque seu propósito, né? A partir daí, né, tudo passa a fazer mais sentido. Você se integra melhor com o mundo, com as pessoas e busca sentido. Então, você só vai se autoafirmar em qualquer coisa que você faça se aquilo dali for genuíno, se você tiver propósito. E mais que isso, invista sim no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, né? Invista em falar melhor, escrever melhor, entender, né? Desenvolver a escutativa. Faça isso, comece isso em casa, vai desenvolvendo sua escutativa. Na hora que você perceber, você já está tendo uma resposta muito melhor. Ouça mais do que fale, né? E aí, gostou? Conhecimento pra caramba, né? Tá pronto para aplicar a assertividade no seu dia a dia? Espero que sim. Eu já estou aplicando e tá fazendo muito efeito. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, não deixa de se inscrever no canal e ativa o sininho para poder receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Te vejo na próxima!